Olá, mais uma vez aqui com o programa Sem Maquiagem. Ana Paula Pichler aqui ao meu lado para me acompanhar nessa jornada. Estamos trazendo um headhunter de extremo renome aqui no Brasil que vai nos levar dentro desse mundo do hunting no Brasil. Renato Bagnolesi, por favor, a palavra está contigo. Maravilha, obrigado vocês pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, Ana, Rafa, e é sempre importante, né, estar compartilhando um pouco, acho que minha trajetória é menos importante, mas da vivência e dos aprendizados que a gente tem nesse dia a dia, né. Eu estou um pouco mais de 23 anos aí na área, já passei por algumas companhias e há 7 anos sócio aqui do Grupo FESA, lidero a prática de busca executiva do grupo, que é toda a parte de CEOs, reportes para CEO e uma área de governança corporativa, onde a gente trabalha com avaliação de conselho e recrutamento de conselho. Então essas são as duas atividades principais aqui que eu exerço. No nosso ecossistema aqui, a gente tem hoje um ecossistema de recursos humanos bem amplo, com startups e outros negócios daí. Que Muito trajetória. E hoje a gente vai falar um pouco, o tópico de hoje é empregabilidade na alta gestão. Qual a diferença, né? Tem a empregabilidade no geral, né? Qual é o foco, onde a empregabilidade na alta gestão ela faz a diferença? Não, eu acho que esse é um tema recorrente, né? E a gente sempre é questionado por isso, né? Então, a gente está no momento agora eu sempre brinco, está tudo muito polarizado, né? Então, a gente vive num momento onde todas as discussões, não só no âmbito político, mas de modelos de trabalho, então esse desafio da polarização, certamente ele traz um grau de complexidade muito maior para os líderes hoje em dia, né? Obviamente a gente está falando do momento que a gente chama de pós-pandemia, mas onde as situações ainda estão se ajustando, né? Então, os modelos de trabalho, ainda se existe discussão sobre o híbrido, né? Se é totalmente presencial e o presencial vem ganhando força, como é que os líderes na sua atuação impactam cultura, networking, então tudo isso passa por um processo de empregabilidade também, né? Que na pandemia foi muito diferente, né? Então as pessoas de alguma forma estavam trabalhando remotamente, foram obrigadas a ficarem remotamente e depois elas passaram hoje em dia já no modelo híbrido, pelo menos para a maioria, e obviamente uma força do presencial vindo, né? E boa parte da empregabilidade está ligada a relacionamento, a networking, né? Não necessariamente a trajetória, obviamente que isso é extremamente rico, importante, as competências, por onde você passou, o que você entregou, a tua performance, porque o que a gente fala muito está ligado a fit cultural, né? Ou aculturamento, como alguns chamam, que é a capacidade de você interagir naquela organização, né? De você atingir o teu pico de performance mais rapidamente, né? Então, quando a gente olha você num processo profissional, num processo de aculturamento, remotamente, ele é muito mais complexo, né? Por isso que eu comecei até trazendo de que momento nós chegamos até aqui, porque isso implica diretamente em empregabilidade, né? E acho que a empregabilidade mudou bastante do ponto de vista das pessoas por causa da reflexão delas, né? Hoje as pessoas têm refletido muito mais do que anteriormente sobre a empregabilidade, né? Do que elas estão dispostas a fazer, geografias, eu quero ficar distante da minha família, eu quero estar mais próximo, eu quero aproveitar uns dias em casa, né? Então, eu acho que hoje a própria pandemia e a proximidade com a finitude, muitos de nós fomos afetados com ela, acho que trouxe reflexões do que as pessoas querem, né? Porque, de novo, a vida passa muito rápido e acho que a gente tem que escolher com o que trabalhar, né? Algo que dê prazer, que dê Qualidade de vontade de vida, né? levantar da cama. Exatamente. A qualidade de vida, e não é porque a gente está, curiosamente, gravando no mês de setembro, falando de saúde mental, né? Setembro Amarelo, mas certamente todo mundo muito preocupado com isso. Não, perfeito. E Renato, me explica uma coisa, qual é o perfil hoje que o headhunter, que o mercado está buscando, na verdade, para um gestor de alta performance, um CEO de uma empresa, pode ser de uma multinacional, nacional, qual é o perfil hoje que mais se busca? Para esse momento atual, na verdade.
De novo, eu vou comentar de alguns pontos que, na minha opinião, são pontos que eles transcendem qualquer negócio, né? Então, eles estão muito presentes hoje. E, obviamente, que vai ter alguns pontos que são referentes ao desafio, né? Ao momento da empresa, ao direcionamento, né? Às vezes, um perfil de uma empresa que está em crescimento é diferente de uma que está em reestruturação, que está ali fazendo conta, olhando caixa, e outra que está olhando investimento de longo prazo, numa situação muito mais positiva. Mas hoje, certamente, as lideranças mudaram, né? Então, a gente vem transitando de momentos. Então, primeiro, hoje, certamente um líder precisa conectar muito bem com a organização, né? Ele já certamente não é a pessoa que tem todo o conhecimento, mas que saiba operar em rede, né? Ele tem que saber operar em rede, saber quem são os verdadeiros líderes técnicos dentro da companhia, né? Saber quais botões apertar. Os ambientes hoje são muito mais colaborativos, né, do que eram. Então, antigamente existiam perfis muito mais individualistas. Então, o líder hoje tem que saber aprender com colaboração, tem que ser muito resiliente. Então, as organizações buscam, porque hoje o contexto está cada vez mais complexo. Então, aumenta o nível de resiliência hoje desses líderes, né? A capacidade de comunicação, esse tem sido um dos temas mais solicitados, porque quando a gente olha, mudou muito o contexto, né? Então, a forma de se comunicar aqui por vídeo é diferente de você presencialmente com as pessoas, onde você sente as pessoas, a energia, como elas estão. Então, o dia a dia do escritório. Então, a capacidade de transmitir a informação, direcionamento, ter clareza na comunicação é muito importante hoje em dia para os líderes, né? Então, tem um set de comportamentos aqui que a gente chama de human skills, soft skills, comportamentos que hoje são muito buscados aqui dentro dos nossos projetos, né? E, obviamente, eles têm a ver com esse momento, com essa transformação de mundo, né? Comunicação impacta em gerações. Hoje você tem pela primeira vez aí, já mais recente, 4 gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Então, como você comunica com cada uma das gerações que estão presentes ao mesmo tempo na sua organização e consegue engajar essas gerações. Então, tem um papel fundamental aqui. E, por último, que para mim é muito importante e que impacta, é como que você usa a tecnologia a favor do seu negócio, porque todas as empresas foram altamente impactadas pela transformação digital, né? Então, saber usar a tecnologia, de novo, você não precisa ser o técnico da tecnologia, mas você precisa entender como que ela vai impactar o seu negócio e como é que você usa ela para alavancar o seu negócio. Ele tem que ter uma visão geral, né? Do mas todo e inteligência emocional para fazer o processo, eu né? acho que esses pontos que o Renato comentou, acho que são super pertinentes, mas eu vejo também, do meu ponto de vista, que uma palavra-chave hoje para um gestor é empatia. Hoje, se você não tiver empatia, ou seja, o saber tratar, o saber se colocar no lugar do outro, através dos olhos, através das ações, através de tudo, na verdade, você não vai ter um êxito, porque hoje o próprio funcionário, né, de forma geral, do ambiente de trabalho, ele tem uma visão diferente, ele espera uma postura diferente, não paternalista, porém empática. Né? Então, e aí temos um limiar muito tênue entre o paternalismo e a empatia, entre ser paternalista e ser empático. Então, eu acho que a questão de se colocar no lugar do outro, isso foi acelerado, logicamente, com todo o processo pandêmico com Covid, com a pós-pandemia, com o trabalho híbrido, ou seja, cada vez mais os donos de empresas, os stakeholders, de alguma forma, os CEOs das empresas, eles tiveram que se colocar no sapato dos outros, que é uma pessoa que está lá com uma família, está com um filho pequeno, com um cachorro latindo e trabalhando. Então, esse processo empático que aconteceu, que acabou acontecendo na pandemia, acabou desenvolvendo hoje uma geração de líderes que precisam ter empatia como palavra-chave, como norte. Sim, com certeza. Até por uma questão, até para não desenvolver um assunto que nós vamos abordar em outro programa agora do Sem Maquiagem, do burnout corporativo, burnout empresarial, que é uma coisa que é uma batata quente que está começando a estourar, Sim. não é? E onde as empresas estão começando a ter que olhar para isso com muito carinho, porque não é mais aquele líder que busca só o objetivo, só o resultado. E aquele líder, como bem comentou o Renato agora há pouco, aquele líder que trata dos seus funcionários de uma forma empática, de uma forma colaborativa, transparente. E não paternalista. E não paternalista.
né? Então, acho que é importante ressaltar, se Renato me permite ressaltar esse ponto e Não, agregar a empatia. perfeita a tua colocação, né? Tem dois pontos aqui que derivados. O primeiro, acho que é a empatia, e ela tem a ver também, né, na forma da comunicação que eu estava comentando, que é isso mesmo, é de entender que, de novo, acho que a pandemia trouxe essa proximidade para todo mundo, né, de você entender como o outro está, de que forma ele reage, que não existe separação entre trabalho e vida pessoal, né? Então, você está indo para o trabalho de manhã, você bateu o carro, aconteceu um acidente, isso vai impactar no seu Hum, dia, né? Não tem como não impactar, né? Nós somos seres humanos sim, e seres entender humanos. que o dia pode ser diferente. E o outro tema, Uhum. que é cada vez mais presente aqui e que eu acho que é muito relevante, são líderes que consigam operar com diversidade, né? Então, hoje, cada vez mais existe uma demanda, é necessário, e as empresas têm um olhar um pouco menor para a questão de diversidade, né? Então, e aqui a gente ainda está discutindo muitas vezes diversidade de gênero, tá? Nem questão racial. Você pega, por exemplo, Estados Unidos, né, que é um indicador bem relevante, você tem menos de 15% da população negra, e você vê toda a força que tem o assunto. Aqui, o último censo, 56% da população. E a maioria das Nossa. palestras, auditórios, mundo corporativo que você vai, você olha para o lado e você não vê nenhuma pessoa negra. Então, assim, e é 56% da nossa população. Então, assim, tem questões raciais, questões de PCD. Então, você, assim, tem uma série de outras questões super importantes e relevantes aqui na diversidade que hoje os líderes têm que saber como tratar, como ser diverso e como ser incluso, né? Porque o que a gente sempre brinca, Perfeito. que acho que a frase mais famosa não adianta convidar para o baile, você tem que tirar para dançar também, né? Que a diversidade convida para o baile e tira para dançar em inclusão, né? Sim, Não adianta só colocar dentro da organização. E hoje a gente tem também esse tema, né, que está dentro do processo que a gente estava conversando de manhã, que é o profissional do ESG, né? Esse contexto claro. que nós temos aí da diretoria, em que ele também tem que entender sobre isso. Então, esse líder está passando por várias fases aí, várias coisas É. importantes. Mas como nós vimos, na verdade, sempre que se movimenta algo, que existe uma movimentação, existe uma possibilidade, uma Isso. oportunidade, não é? Uhum, Então, na verdade, tudo isso que estamos vendo hoje, essas mudanças, essas diversidades, uhum, inclusões, uhum, nada mais são, na verdade, para o empresário e para o gestor, e para uhum. cada um, na verdade, para qualquer pessoa, é que elas estão tendo uma oportunidade de releitura, De uma releitura. releitura do momento, para que Uhum, elas se auto-incluam nesse momento também, de uma forma proativa e não passiva. uhum. Então, eu acho que é uma. Tem vários pilares, né? Na verdade, tem uns pilares de que a empresa tem o seu papel, tem um pilar de que o governo tem o seu papel, tem o pilar que o gestor tem o seu papel, mas tem o pilar também da própria pessoa, que ela também tem o seu papel. Ou seja, isso também, logicamente, isso o Renato deve ver isso diariamente, a questão de como é que você se mantém no radar dos headhunters, como é que você se mantém no Hum. radar das empresas, Essa né? atualização, né? Então, na verdade, essa atualização toda nada mais é do que você fazer com que um momento você se inclua no momento de mudança e você esteja dentro da mudança e não fora da mudança, Uhum. né? Então, acho que é uma linha muito tênue, Tênue. né? Uhum. Como é que você vê isso, Renato? Olha, eu acho que você tocou só no último ponto aqui, que eu acho que é bastante relevante, que é a questão do ESG, né? O ESG, que as organizações e os líderes cada vez mais, todos esses temas que a gente discutiu, diversidade, governança, as questões é, da companhia, elas partem da liderança, né? Elas ganham força sempre com a liderança da empresa, né? Então é importante que isso venha da liderança e que eles, de fato, sejam os principais defensores, né? Porque se não está sendo defendido ali, isso não ganha força para o resto da organização, né? Acaba sendo fraco. Hoje, todo mundo tem um olhar sobre a organização, né? Então, a parte
A questão social, principalmente, né, é outra questão que as empresas têm se preocupado muito, né? Então, não é só com o meio ambiente, só com a governança, mas com as questões sociais, né? Como é que é o impacto dela naquela sociedade, naquele ambiente que ela está, na sociedade, na cidade que a Exatamente. fábrica está inserida, né? Como é que aquelas comunidades são afetadas, a comunidade dos próprios funcionários e a relação deles com a família deles. Então, existe aqui uma série de aspectos que são realmente que impactam, né, esse processo, né. O que eu sempre digo é que gente boa sempre tem espaço, né. Eh, assim, se você entrega um bom trabalho, se você, de fato performa na companhia, se você faz as coisas corretamente, com ética, com um trabalho sério, você sempre vai ter espaço nas organizações, né. As organizações precisam e são carentes de bons profissionais e que estejam com vontade de estar lá, né. A gente vê alguns índices de infelicidade no mercado de trabalho e isso impacta, né. Certamente impacta. Se você está num ambiente que você não é feliz, que você não se sente próximo dos valores, da cultura da organização, isso certamente alguém pode falar que você não é um bom profissional, mas às vezes você não está no lugar Exato. certo, né. Às Justo, Uhum. vezes você pode justo. ter um monte de competências, mas ser julgado e colocado como um profissional ruim, porque eventualmente você não tomou cuidado na hora. Então, do meu ponto de vista, a empregabilidade, né, e estar no radar também, principalmente, tem a ver com as suas escolhas, né, porque você não pode deixar só o outro escolher, né, de forma reativa, né. Então a empresa vem, te faz uma proposta, você avalia, vê o salário, as condições, mas o profissional também tem que avaliar, né, e acho que isso tem mudado hoje em dia, os profissionais estão cada vez mais críticos, fazendo mais perguntas, fazendo a diligência deles, sabendo com quem ele vai trabalhar, a cultura, porque não pode ser uma decisão curto prazista, né. Então, se Uhum. você tem condição, obviamente, de ter esse tipo de decisão. A gente sabe que, às vezes, tem uma questão, todo mundo tem conta para pagar, então tem uma questão econômica, mas se você se permite, tomar uma boa decisão, isso tem impacto na carreira. Claro, indubitavelmente. E quando você busca, Renato, quando você busca hoje um presidente de uma empresa, logicamente você avalia o equilíbrio, não é, entre o perfil pessoal e o perfil profissional dele, não é? Como é que você avalia isso, né? Porque esse equilíbrio, na verdade, que é o ponto-chave para tudo na vida, não é? Para qualquer coisa que a gente faz. Como é que você, pelos teus olhos de um headhunter, você enxerga isso? De uma forma, logicamente, bem objetiva. Hã, acho que primeiro é um pouco da forma como eu conduzo, é de tentar conhecer quem está do outro lado, né, conhecer um pouco da história, valores, quem é a pessoa, o que que é importante para ela, né. E, de novo, até para entender um pouco da trajetória e, obviamente, entender se, do nosso ponto de vista aqui, aquele ambiente vai ser saudável, né, ou vai permitir que a pessoa também tenha um impacto positivo na vida dela, né. Porque, obviamente, todo mundo faz sua lição de casa, mas a gente tem um papel e uma importância muito grande nesse processo, né. Às vezes tem situações onde a gente fala: "Olha, o desafio é bom, a remuneração é boa, mas eu acho que você não vai ser feliz aqui por alguma determinada razão", né. E poder emprestar esse olhar, a decisão, de novo, nunca é nossa, né, a decisão de contratar é do cliente, a decisão de ir para a empresa é do profissional, né. Agora, a gente pode influenciar, né, dando nossa emprestando o nosso julgamento, né, a nossa visão sobre aquela oportunidade e às vezes impactando e às vezes tem pessoas que realmente acham que não faz sentido, né, e que não vai ser bom para a vida dela, né. Pode até racionalmente fazer sentido, mas considerando outros aspectos, eventualmente não faz bem, né. Então a gente Sim. tenta ter esse olhar e obviamente a gente sabe quem tem um processo mais equilibrado, né, eh, como é que tá a divisão entre hoje, quando a gente fala de família também, o conceito mudou muito, né, de família, né, e a importância que as pessoas, dão para o tema família. Então, certamente, entender um pouco da vida desse profissional, o contexto qual ele é inserido, né, e o ambiente também familiar da empresa, né, você pega algumas regiões
por exemplo, do Brasil, que tem o Dia da Família, um dia super sagrado para a empresa, vai todo mundo lá, então você tem a Semana da Família. Então isso também tem bastante impacto na vida se eventualmente ele for trabalhar numa cidade que preza por isso, né. Então, certamente são temas aí que a gente olha, questão de saúde, são sempre temas abordados aí nas reuniões. Ah, interessante, bacana. E, Renato, como é que você vê? Hoje a gente está num processo de mudança pós-eleição, logicamente aqui no Brasil, né? A gente tem uma perspectiva de que o Brasil pode ser um destaque dentro do que é a matriz verde de energia para os próximos anos, né? Está se trabalhando, se falando muito nisso, em agroindústria e tudo mais. O que que você acredita que vai ser daqui para frente, ou pelo menos para os próximos anos, um ponto, uma área de destaque de empregabilidade no Brasil? Olha, atualmente tem Que 2 vai demandar. setores aí, tem 2 setores que estão demandando e vão continuar demandando ainda. De novo, o motor da economia aí, responsável por quase um quarto do nosso PIB, é agronegócio. Agronegócio é uma fortaleza, né? O mundo precisa comer e agronegócio ainda é uma grande fortaleza aqui no Brasil. Então, assim, porém o agro, ele exige alguns conhecimentos específicos, né? Então, seja para quem está começando, é uma área de muita oportunidade e principalmente para quem tem mobilidade, né? Porque o agronegócio, algumas corporações, a área corporativa, ela obviamente está presente em grandes cidades, mas em geral ele está espalhado pelo Brasil, né? Em diversas regiões, né? Não é só na região centro-oeste, você tem polos de agronegócio aí espalhados por todo o Brasil. Então, assim, conhecer o agronegócio e toda a cadeia de valor do agro, acho que é uma área importante. Outra área que está bem pujante também é mineração e siderurgia, uma área que vem ganhando bastante destaque aí nos últimos anos, principalmente com o preço da commodity, e é uma área também que tem bastante oportunidades, mas oscila mais e, obviamente, é mais afetada por alguns outros fatores. Mas quando você olha, existe um negócio de tecnologia que ele entrou em baixa, né? Então você vê as startups aí, diversas fechando. Então o negócio, quando você fala startup de tecnologia, os novos entrantes, você teve um momento aí de recuo, né? Grandes demissões, então várias companhias anunciando aí redução de quadro. Então o mercado de tecnologia nos Estados Unidos, aqui, ele foi bem impactado, né? Não quer dizer que as empresas não estão investindo em profissionais de tecnologia, em transformação digital, em nada disso. Mas no mercado de tech mesmo foi bastante impactado, né? Um mercado que deixou de contratar e sofreu muita concorrência, né? Mas a área de tecnologia em si é uma área que ainda tem bastante demanda, né? Principalmente para as empresas tradicionais que pensam aí e começaram um processo, uma jornada de transformação, né? Lembrando que transformação digital é sobre modelo mental e não sobre a tecnologia em si, né? Porque o grande desafio hoje nesse processo de transformação é como você lida com essas tecnologias. Ela, no final do dia, ela não é o core business, né? Ela ajuda você em alguma das suas dores, alguma das suas frentes aí dentro da companhia, mas ela, de fato, não é o principal fator, né? Muito bem. Bom, vamos chamar o intervalo. Renato, Ana Paula, voltamos já com Sem Maquiagem. Bem-vindos ao Sem Maquiagem novamente. Voltamos esse papo gostoso aqui com o Renato em relação à empregabilidade. Renato, conta um pouco pra gente, depois que você entrevistou tantas pessoas, você de alguma forma reencaminhou a carreira de tantas pessoas durante esses últimos 20 anos no Brasil. Conta um pouco pra gente, pro público, como é que é isso de mudar a Bom, vida de tantas pessoas? Como é que funciona isso? aí E aí fica um ponto mais teu pessoal. Como é que você se enxerga dentro desse posto de empregabilidade? Como é que você se vê nisso? Para a tua vida pessoal. eu
a gente sabe da responsabilidade de levar um profissional. Quanto mais alto, mais o impacto na organização, né? E a gente sabe dessa responsabilidade. Eu até lembrei de uma passagem bem interessante, né? Era uma empresa da qual o pai tinha falecido e os dois filhos assumiram o negócio e eles não conheciam nada do negócio. E aí nos contrataram para fazer a busca de um presidente para a empresa, uma empresa de tamanho médio, da qual eles não conheciam o negócio. A gente foi lá, colocou o executivo, e eu fui visitá-lo eu ficava dentro da fábrica, né? E parei na guarita da empresa, né? A guarita lá esperando a entrada a liberação, né? E curiosamente eu adoro conversar com as pessoas, né? E perguntei pro segurança, e aí, como é que tá aí, né? Agora tem um novo chefão aí, um novo presidente. E para minha surpresa, né? Eu imaginei que talvez ele falasse, ah, trocou, tem, enfim. Ele virou para mim, nossa, tá ótimo. Eu falei, é mesmo? Nossa, mudou nossa vida. Eu falei, como assim? Não, ele trocou a comida do refeitório. Agora eu não preciso trazer mais comida de casa. Nossa, tá todo mundo muito feliz aqui, né? Então você vê um impacto muito simples, né? Mas ele rapidamente, aquele presidente, eu comentei, foi a primeira coisa que eu comentei para ele quando eu entrei para a gente conversar, que foi da alegria, né? E ele falou que realmente a condição do refeitório era muito ruim e que era uma das principais reclamações lá. Então, você imagina quantas vidas lá de trabalhadores, de gente que impactou, né? Até, obviamente, situações muito mais complexas, né? Essa foi uma que eu lembrei agora enquanto você estava comentando. Eu sempre tive um viés muito empreendedor, né? E acho que a pandemia trouxe um pouco disso para todos nós, né? Que foi uma outra característica que eu comentei que faz parte, eu acho que de muitas vidas e cada vez mais é a capacidade de se reinventar. Hoje todo mundo tem que se reinventar, seja como empresário, seja como profissional, na vida pessoal. A gente tem que ter uma capacidade de ficar se reinventando muito grande, né? De fazer coisas diferentes, né? E isso é muito importante, né? Eu mesmo tive uma primeira carreira de DJ, né? Eu fui DJ aqui durante muitos anos, profissional. Tocava em algumas casas aqui. Toquei numa casa, para quem é de São Paulo, muito conhecida e mais antigo, que chamava Gallery, que era uma casa aqui em São Paulo. Fui Sim. DJ Sim. residente. Toquei em outras casas noturnas aí bem conhecidas. Programa em rádio, então assim, eu tinha uma carreira como DJ anteriormente, antes desses 23 Bacana. anos aqui nessa área de consultoria, ainda pratico como hobby, né, a primeira festa que a gente fez da nossa empresa, né, a gente faz todo o início de ano, tem uma reunião da companhia, que é aquela reunião de início de ano, né, nossa convenção. E aí, na primeira que a gente teve aí pós-pandemia, eu fui o DJ da convenção lá. Muitos não acreditavam que eu tinha Que sido ainda legal. enferrujado, Que máximo. mas fui lá. Mas essa capacidade de se reinventar, né? Ao longo da carreira, entendendo que nós temos competências ou capacidade de realizarmos muitas coisas, né? Então, essa capacidade de entender que não necessariamente é só numa atividade, numa única função ou só num único ambiente, é importante para te dar alternativas de carreira, né? Então, falando da minha própria aqui, hoje eu estou, obviamente, há 23 anos ligado à área de pessoas, mas me reinventando, né? Então, trabalhei numa multinacional, depois fundei minha empresa junto com um sócio aí, que é um querido amigo. Depois me juntei a uma sociedade e hoje a gente não tem só uma empresa de recrutamento, a gente tem um ecossistema investindo em startups, a gente tem 3 startups na área de recursos humanos, então a gente vem montando uma empresa e passando por um processo de transformação digital, porque o mundo muda, né? Então, por isso que eu estou reforçando e repetindo essa palavra de se reinventar, né? Ao longo da Eu, idade, com eu achei muito determinadas bacana. maturidades. Perdão, Ana. Não, achei muito bacana porque você me lembra a mim, né? Eu como pessoa também. Eu saí de uma carreira de educação e saúde pública e acabei entrando no terceiro setor, né? Então fiz uma transição de carreira, hoje já estou há 8 anos
E um dia eu estou no mar, outro dia eu estou nas fazendas de café, e aí me perguntam, Ana, né, nem eu imaginava o quanto eu podia mudar e ser diferente. Não que eu não amasse aquilo que eu fiz até hoje, né, que foram 30 anos de trabalho dentro da área de educação e saúde, mas o que eu faço hoje, né? Então, o que você está colocando é extremamente importante, essa versatilidade de você poder ter esse poder dentro de você de mudar e de ser diferente. E por que não acontecer, né? É. Você É sabe isso, que Rafael. É isso. Perfeito. tem um Exatamente. estudo de uma universidade americana que ele fala que ele associa ao tempo de aposentadoria à expectativa de vida, né? Então ele fala que quanto mais cedo o indivíduo ele aposenta, mais longa a expectativa de vida, né? O que significa isso, né? Em geral, para esse estudo, as pessoas que se aposentam antes, elas têm outros planos, né? Elas construíram outras fases de vida, se reinventaram, foram buscar outras coisas. E muita gente, quem demora muito e fica na mesma atividade muitos anos, quando aposenta, fala: Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Né? Não planeja, fica Exatamente. perdido e acaba adoecendo, inclusive. Né? Então, de novo, é esperado. O mundo mudou, as dinâmicas, os ciclos de carreira mudaram. Né? Então, eu lembro antigamente, né? Sei lá, não estamos falando de tanto tempo, hein? Estamos falando 2002, 2003, né? 45 anos já era considerado já fora do mercado de trabalho. Olha que coisa, né? Às vezes você conversava com um cliente, não, esse executivo aqui já tem uma certa idade, já está com 45 Isso. anos. Olha como isso mudou, né? Até outro dia que nós colocamos um diretor com mais de 60 anos de uma empresa super ativo. Então, assim, mais do que a idade a tua energia, a tua capacidade de aportar valor, né? Isso. Nós tínhamos um sócio aqui de 75 anos que era o mais jovem da empresa, com mais energia da empresa inteira, o primeiro a adotar novas tecnologias, né? Então, a idade não necessariamente ela é um número, um valor, mas o que você faz com isso? Parabéns, viu? Eu realmente Muito estou bacana, muito, né? muito Uma feliz experiência de vida porque muito eu bonita. tive uma oportunidade de estar no Recursos Humanos através de uma colega, né? E realmente, assim, sempre as vagas que não eram de alta gestão, mas eram vagas que sempre assim, tem 40 anos, já não serve mais para o mercado. E várias outras que eu tive a oportunidade de ver, eu digo, mas como isso, né? Então, assim, eu vejo hoje, dentro da área de educação, eu tive a oportunidade também de conhecer uma pessoa que foi para a Alemanha, ela é professora de alemão, e simplesmente ela atuou no consulado da Alemanha, trabalha com automação de aviões. Hoje trabalha na Siemens com marketing. Então, assim, fico muito feliz de conhecer uma pessoa tão especial como você também, falando sobre esse assunto, né? Que É bacana, verdade. né? Não, é super Mudando bacana. esse. Na essa- verdade, é essa questão que a gente comentava anteriormente, né? O mundo está em movimento, em constante movimento. A informação, de todas as formas, ela acaba fazendo com que as pessoas tenham que se posicionar. Sim, Né? Esse reposicionamento das pessoas, devido à própria dinâmica da informação e o conhecimento, é um ciclo cada vez mais rápido e mais contínuo. Então, tudo isso cria oportunidades e momentos de felicidade muito mais perenes que efêmeros na vida das pessoas. Então, essa perenidade da felicidade, ela está baseada e fundamentada, ao meu ver, também com essa capacidade que as pessoas, e nesse caso os profissionais, têm de se reinventarem, de fazerem uma releitura. é Não isso. é? Hoje você pega um movimento muito importante que hoje acontece na Europa, por exemplo, você está tendo, na verdade, uma mudança das pessoas estão saindo, jovens estão saindo da cidade e estão indo para o campo novamente, para fazer o que os avós, os bisavós faziam em relação à culinária daquela determinada região, a cultivo de produtos agrícolas daquela determinada região, respeitando o ciclo do ano, a primavera, o Uhum. outono, o verão. Ai, que Quer dizer, legal. então isso é bacana, onde você começa a ver, esses jovens não têm o que fazer na cidade? Sim, eles têm, mas eles resolveram dar um motivo para a vida deles profissional, entre aspas, Uhum. de releitura do que a geração passada fazia, do que os avós faziam, que os bisavós faziam. Então, esse poder de reler as situações
acaba até saindo da questão só de que tem que existir algo novo. Não. Você pode reler aquilo que já existe na sua vida como profissional, mas com uma ótica diferente. Muito bacana O que também. acontece com nós, de alguma forma, Sim. né? Empresários e tudo mais, mas de alguma forma a gente está trazendo para a tela, para o telespectador e para os nossos convidados, essa releitura de uma Sim. forma clara, de uma forma transparente, com credibilidade, né? E sem entrelinhas, direto ao ponto, e sem maquiagem. Tanto que eu nem Esse- passei hoje Viu para só? vir para o programa. Você não passou maquiagem. Não passei maquiagem hoje. Eu acho que aqui Mas é tem um verdade. convite, talvez, para vocês, né? Se vocês toparem aqui, trazer uma pessoa futuramente para vocês entrevistarem. O tema vem ganhando bastante força, que é felicidade no trabalho, né? Pouca gente fala Bárbaro. sobre isso. Com E certeza. tem Já está convidado. o Vinícius Kitahara, que hoje ele vem estudando já nos últimos praticamente 10 anos sobre felicidade corporativa, foi para fora do Brasil, e ele tem uma escola de felicidade, e tem muito a ver com muito do que a gente conversou aqui, né? Essa parte de felicidade, ela está cada vez mais Fantástico. presente na empresa, não é só um assunto da vida pessoal, né? E acho que ele tem feito trabalhos em grandes companhias, bem expressivas, e é professor de Bárbaro. felicidade Bacana. hoje também. Bárbaro. Então é alguém para Olha que vocês legal. trazerem aqui para falar sobre felicidade, que eu acho ótimo, e acho que vocês deveriam Tem tê-lo aqui tudo a ver. no programa. Com certeza, já está mais do que convidado. Com certeza, vamos encontrar uma janela para que ele possa falar dessa experiência, compartilhar de uma forma tão generosa uma informação tão boa que é como construir a felicidade, como poder trabalhar feliz. Né? Eu acho que é bárbaro, Muito isso bom. é sensacional. Sensacional, está convidado. Muito Sensacional. legal. Nosso programa está chegando ao final. A gente poderia aqui conversar Que pena. horas e horas e horas e horas e horas e dias com o Renato, mas ele já tá convidado para uma outra temporada do Sem Maquiagem, com certeza, para falar de um outro assunto ligado a recursos humanos, a vida mais do que recursos humanos, né? A vida dentro de uma empresa. Então, a gente gostaria, na verdade, aqui do Sem Maquiagem, Renato, que você deixasse duas mensagens, tá? Sim. Uma mensagem para as empresas, na verdade, de alguma forma, né? E uma mensagem para o grande público que nós temos, não é? Então são duas empresas, uma direcionada para as empresas e outra para o grande público. Duas mensagens tuas aqui, sem entrelinhas, direto ao ponto, no Sem Maquiagem. Renato, Uau. a palavra é tua. Obrigado. Primeiro agradecer o convite aqui, Rafa, Ana, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Para as empresas, obviamente, a gente sabe que as empresas são feitas de pessoas, né? Então, todas as relações são através de pessoas. Então, cuidar das pessoas, né? Que eu acho que a pandemia e tudo que está acontecendo pós leva a ter um cuidado muito maior com as pessoas, dado desse contexto desse mundo que a gente vive, né? E para as pessoas trabalharem com aquilo que elas gostam, com paixão, com amor, e no que elas se propõem a fazer com vontade, né? Então, escolher bem onde você quer estar, em que lugar você vai querer colocar a tua energia e de que forma você vai fazer isso, né? Então, tem uma responsabilidade de todos os lados, das empresas de cuidarem e, obviamente, das pessoas estarem com alegria lá, porque elas acabam impactando todo o ambiente, né? E conte comigo aí, sempre que precisar, estou à disposição para bater um papo com vocês. Muito grato, muito grato, Nossa, muito grato. Foi ótimo, hein? Obrigado, muito grato, Foi um Ana prazer Paula, mesmo. por mais essa jornada. Obrigado aos nossos telespectadores, ficamos gratos da audiência e até o próximo Sem Maquiagem. Tchau.